Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste novo dia para meditarmos, rezarmos o texto do Sagrado Evangelho. Hoje a liturgia, a Igreja nos lembra na sua liturgia a memória do diácono São Lourenço. E o Evangelho que nos é hoje presenteado é o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 ao 26. O teor do Evangelho é a continuação daquele mesmo teor daquele Evangelho de ontem. Ontem era Mateus, que nós meditávamos, hoje João. Mas Jesus continua em um pensamento semelhante. E hoje nós podemos olhar este Evangelho a partir dessas três frases fortes que Jesus nos apresenta, chamada frases de efeito. E aqui Jesus, a primeira frase que ele diz é: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz fruto. Certamente Jesus está falando da nossa passagem neste mundo, em que muitas vezes nos apegamos a esta realidade como se aqui já estivéssemos eternamente ou vivêssemos eternamente. Como se a nossa vida consistisse em estar neste mundo. E Jesus vai dizer que não. Nós precisamos, neste mundo, deixar que a essência que há em cada um de nós apareça. Esta essência que há em mim, que há em ti, é divina. E o que deve aparecer, portanto, é esta divindade. E não a minha pessoa no sentido egóico, no sentido de querer ser melhor, no sentido de querer se aparecer, ou apenas eu que sei de tudo, sou detentor do saber. Não existe ninguém melhor do que eu, não existe ninguém que saiba governar como eu. Jesus está dizendo, é preciso que a semente morra. E especialmente podemos levar esta reflexão para a ideia da nossa passagem deste mundo para Deus. Nós precisamos deixar que esta semente chamada corpo pereça e volte à Mãe Terra, que é sua origem. Mas o hóspede, o morador desta casa chamada corpo, deve sim vir a dar fruto. E para isto é preciso deixar que esse nosso egoísmo, que muitas vezes nos apegamos de forma até que escravocrata deste nosso corpo, nos fazemos escravos dele, é preciso que isto diminua e possamos assim nos ater às realidades espirituais, às realidades divinas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, é sempre importante alimentarmos este nosso lado espiritual. Muita gente sofre aos extremos quando se depara com a experiência da morte, porque esqueceu de alimentar o seu lado espiritual. Viveu apenas no corpo e para o corpo e esqueceu de viver além do corpo, que é na vida espiritual, ou seja, Deus. É tempo de deixarmos, portanto, esta força do corpo e passarmos a aderir à realidade espiritual, à realidade de Deus, ou seja, voltar a dar atenção à nossa essência, que muitas vezes, para muita gente, ela é esquecida. A segunda frase de efeito que Jesus vai dizer neste Evangelho é quando ele diz que quem faz pouca conta ou quem se apega à sua vida, perde-a.
mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Ou seja, nós, mais uma vez repito, nós precisamos deixar de ser escravo daquilo que compete às realidades deste mundo, ou seja, do querer aparecer, do querer ser melhor, do investir somente naquilo que compete às realidades externas, físicas, e esquecer de nos voltar à realidade espiritual, ao transcendente. E a última frase de efeito que Jesus nos dirige neste evangelho é: se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Ou seja, se decidirmos deixar a realidade física, corpórea, e deixar tudo isso que nos envolve neste mundo e viver inteiramente voltado para Deus, não tenhamos medo, porque Deus não nos abandonará. Onde está o Senhor, ou onde está o Deus, aí está também presente aquele que o segue. Ou seja, se eu decido seguir Jesus, não nos preocupemos, porque ele estará sempre junto dos seus. Ou seja, se me quer servir, siga-me, e onde eu estou, também você estará. Esta é uma garantia que Jesus nos oferece. Onde eu estou, também você estará. E ainda, aquele que me serve também ao meu Pai, e o meu Pai o honrará. Vivamos, caríssimos irmãos e irmãs, voltados para estas realidades divinas. E viver voltado para as realidades divinas não é deixar esse mundo que aqui estamos, é permanecer nele. Mas o foco de nossa vida, ou seja, o nosso respirar, está em gozar, em acolher esta presença integrativa, esta presença luminosa, que é a presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos santifique com sua graça e com seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo